Olá, cabeça pensante, mente fervilhante, seja bem-vindo ao nosso canal da língua portuguesa. Aqui, professor Hernandes, e vamos falar hoje sobre uma coisa que deixa todo mundo de cabelo em pé, que é o tal do repertório cultural e também qual vai ser o tema do Enem. Isso aí, daqui uns meses vai começar a discussão. Vai ser isso, vai ser aquilo. E não interessa o que vai ser, né? A gente já sabe que tem 4 linhas de pensamento que vão orientar o tema, entretanto, é sempre bom a gente adquirir novos conhecimentos e às vezes nas coisas mais simples do nosso cotidiano, mais comum é que estão esses temas e a gente deixa passar despercebido, como por exemplo, hoje, dia 25 de junho de 2022, nós temos uma comemoração à primeira publicação do Diário de Anne Frank. Sim, senhores, é sobre isso que vamos falar hoje. Não perca. Seres humanos, seras humanas. Como eu gosto de sempre dizer. Olha só que bacana. Por que é interessante a gente saber sobre o Diário de Anne Frank? Primeiro, porque é uma obra mundialmente conhecida e retrata um capítulo bastante triste da nossa história, além de ser uma voz de uma mulher, de uma adolescente que tinha toda uma vida pela frente. Então o diário dela é extremamente emotivo quando você lê e também muito informativo quando a gente pensa nas situações que as pessoas que infelizmente viveram esse período da história e sofreram e morreram, foi a Segunda Guerra Mundial e toda essa tristeza. Prestem bem atenção a esse capítulo para que ele não se repita, diga-se de passagem, mas existe um outro elemento muito importante, muito relevante, que inclusive está nos nossos dias. O Diário de Anne Frank, ele fala sobre pessoas que ficaram reclusas, escondidas, trancafiadas por um longo período. E o mais interessante é que, por outros motivos, ainda bem, nós recentemente passamos pela pandemia. A gente pode linkar alguns elementos, eu não gosto muito de linkar, concatenar, palavra tão bonita da língua portuguesa, a gente pode concatenar essas ideias. Por isso que a leitura, ela nunca é demais. Conhecimento não ocupa espaço. Gente, essa frase é fantástica. É um axioma que a gente pode levar para o resto da nossa vida. Conhecimento não ocupa espaço. Não deixe de ser curioso. Eu queria compartilhar com vocês o doodle que foi feito, essa homenagem, né, à publicação desse dia 25 de junho, e a gente também começar a perceber alguns elementos que podem ser utilizados no nosso cotidiano. Seja um pouco curioso. Apareceu alguma coisa que você não sabe o que é? Vai lá. Eu fui ver e eu não me lembrava que era no dia 25 de junho a primeira publicação, e a gente tem ali elementos. Inclusive, eu sugiro a vocês, visitem o Museu da Anne Frank pela internet, porque dá pra gente vivenciar ali um pouco do que foi essa narrativa. Então eu convido vocês a seguir comigo para a gente dar uma olhadinha no resumo da obra da Anne Frank e obviamente já deixe seu like e já compartilhe esse vídeo com quem precisa, quem gosta da língua portuguesa, da leitura e de trocar essa ideia. Deixe seu comentário aí se você gostaria de saber de mais alguma obra ou de repente alguma curiosidade que você tenha sobre a língua portuguesa ou sobre o Enem ou sobre as provas que por aí estão. Vamos então à nossa leitura do doodle. Não se esqueça também de ativar o seu tintinábulo. Eu adoro isso, essa palavra é fantástica também, ó. Tintinábulo, sabe o que é o tintinábulo? É o famoso balangandão, o sininho que tá aí. Então ativa, meu velho. Só se inscreve e ativa. Vamos lá, bora. Chega de enrolação. Então aqui tem o Google e a gente tem uma apresentação. Tem um aviso antes da apresentação que se trata de um conteúdo sensível. Nossa senhora, deu um zoom do nadão aqui, peraí. Aí, se trata de um conteúdo sensível, né, e que fala sobre as referências do Holocausto, que podem ser sensíveis. Diário de Anne Frank foi editado por alguns motivos de extensão, obviamente. Então você vai poder acompanhar aqui só um trechinho do que é e depois você pega para ler. Olha que bacana que a gente tem as imagens como elas representam a vivência dessa adolescente. Assim, ó, escrever um diário é uma experiência muito estranha para alguém como eu. Para quem que não é estranho escrever um diário, você conversar com um papel. Muito bom, cara. Acho que mais tarde, nem eu, nem ninguém se interessará pelas confidências de uma estudante de 13 anos. Opa, perdão, vocês não estavam lendo aí, ó. Então, olha que bacana, né? Você tem uma referência de tipo,
vai passar em branco mesmo, mas por que não? Vamos fazer. Olha só que fantástico, né? Tipo, a invisibilidade como forma de expressão também. Depois de maio de 1940, os bons tempos eram raros. Eu tô deixando mais as imagens para vocês. Escondermos-nos. Onde poderíamos nos esconder? Na cidade? No país? Numa casa? Num barracão? Quando? Onde? Como? Você começa a perceber as dúvidas que geram dentro do universo adolescente. Aqui dá pra gente tematizar tanto a ideia como o adolescente vê o mundo, quanto como ele sofre, quais os questionamentos que ele tem em relação às coisas que acontecem na política, na economia, na sociedade. Esse é um tema interessante, e o outro tema é o tema da reclusão. Então essas duas situações, entre outras, né, de guerra, de necessidades que os seres humanos têm, de afetividade, tudo isso perpassa no livro, então é muito interessante, é uma obra fantástica. Morte, o meu gato, foi a única criatura viva de quem me despedi. Pesado. O esconderijo estava situado no edifício dos escritórios de meu pai. Muito legal o desenho. Às 8 a campainha tocou, só pensava que alguém vinha para nos buscar. Sabem a quem me refiro. Muitos amigos conhecidos nossos, judeus, estão a ser levados em grupo. Então, ó, por aqui você já começa a ver o desespero, tipo, coletivo, né? Não é só individual. Sinto-me mal a dormir numa cama quente, enquanto os meus amigos chegados estão em algum sítio, exaustos ao ser atirados ao chão. O sítio aqui é uma tradução de um português de Portugal, tá? Sítio é lugar. Assim como a gente também pode pensar em sítio como tradução, em Portugal principalmente, sítio é tradução de site, um lugar cibernético. Vocês perceberam que a gente tem uma situação de um personagem social. Essa situação, ela é pelo motivo da Segunda Guerra Mundial. Os judeus estão sendo caçados e ela sai correndo de casa. A descrição que ela tem do que ela conseguiu juntar no momento em que eles estão fugindo para poder conseguir se esconder e não serem assassinados, cara, é desesperador, assim, você vai acompanhando a dor da pessoa, sabe? E é muito importante a leitura. Por quê? Porque a leitura, ela gera na gente uma identificação afetiva. E isso, inclusive, cientificamente comprovado, faz com que a gente pense de uma maneira mais empática. A leitura, ela gera empatia. E quando você lê algumas cenas assim, cara, na mente a coisa, ela se amplifica. Vamos lá. Sinto-me como um pássaro cujas asas foram arrancadas e que continua a atirar-se contra as barras de uma jaula escura. Olha como esse sentimento leva a gente para um lugar que a gente teve próximo agora, né, temporalmente próximo, que é a pandemia. Meu, olha só que massa. Sábado, 15 de julho de 1944. Apesar de tudo, ainda acredito na bondade das pessoas. Bom, eu vou parar por aqui. Eu fiz esse vídeo mais para instigar mesmo, não só a leitura do Anne Frank, como para ampliar o seu horizonte de que as coisas mais simples, elas podem dar pra gente o que a gente chama de repertório cultural, que é você começar a enxergar o mundo de uma maneira diferente, né? O Enem, ele quer que você consiga ver a ciência onde ninguém vê, no seu cotidiano, nas coisas simples, na espuma que faz a bucha quando você lava a louça, na maneira como se esquenta a água quando você toma banho, como o processo digestivo acontece. Então, o conhecimento científico, ele está atrelado, ele pode ser colocado em muitas situações sim. Então é importante você estar atento a isso. Foi para isso que a gente trouxe esse vídeo aqui, para trazer mais um momento de iluminação para você. Fica a dica da leitura desse livro, que é fantástico, uma possibilidade de repertório cultural e um tema aí, um tema possível de redação do Enem, em que a gente pode enxergar como o ser humano se comporta em situações adversas, ou como o ser humano pode resolver os problemas em situações mais delicadas. Situações delicadas sociais aproximam ou separam os seres humanos? Esses são possíveis temas, entre outros, que a gente poderia colocar relacionados à guerra, entre coisas mais simples. Essa nossa dificuldade e essa nossa necessidade de se manter vivo em situações em que a nossa vida está arriscada pode ser um bom tema relacionado à saúde mental, à saúde física, entre outras situações que nós vivemos mundialmente. Forte abraço para você, cabeça pensante! Não esquece de deixar aquele like e também de compartilhar o vídeo com as pessoas que apreciam a língua portuguesa e o conhecimento de forma geral.
Até lá! Yeah, demais.